os três pontinhos. Gente, boníssima tarde. Estamos aí num horário atípico, né, do remapeamento crítico da agroflorestal. A gente ia fazer de manhã, mas eu estava sem equipamento, continuo sem equipamento, que é um notebook. E graças aí a, a generosidade, né, e o tempo da Deruíla, a gente, e também do próprio Diogo Jorge, a gente conseguiu remarcar para as duas, né, e nós vamos fazer. Obviamente que como hoje nós vamos fazer, não vamos fazer exatamente da forma como a gente costuma fazer o mapeamento, quer dizer, vamos fazer um live mapping, que, afinal de contas, para fazer um live mapping, ou você já domina bem o Miro para fazer o live mapping ao mesmo tempo, né? Ou você sabe fazer o live, você que está fazendo a facilitação, no caso eu, né? Já sabe como vai fazer a dinâmica, porque você já teve experiências anteriores. A gente não vai proceder dessa forma, porque a única coisa que a gente vai conseguir fazer hoje é dar uma visualizada no que a gente já mapeou, ou seja, nós vamos fazer uma memória do que nós já mapeamos semana passada, certo? E hoje nós vamos entrar num assunto, já que essa parte da segunda fase, né, da coordenação complexa, do mapeamento crítico, é a gente conversar sobre a diferença entre dinâmicas transacionais e relacionais. Então, esse assunto que nós vamos explorar hoje aqui, que não vai precisar de tanto mapeamento assim. Aliás, não vai precisar de mapeamento, porque a gente vai basicamente fazer uma conversa, mas a gente vai precisar olhar o que nós mapeamos semana passada e fazer a memória em cima disso. Ou seja, vou perguntar para o Diogo Jorge do que ele julgou que foi bacana, interessante, né? É, que gerou insights, etc., desse início do O2 em rede, né? Que a gente startou semana passada, do Gema, da Clara, membrana e órbita, tá bom? Então, dito isso, vamos, antes de mais nada, fazer um check-in, sentir como cada um está chegando, tá? Começando pela minha querida e amada Deroíla, e aí, a gente finalizando, a gente já parte para fazer a memória junto com você, Diogo. Fica à vontade aí, querida. Bom, chego bem, calorzão aqui em São Paulo, tá de rachar o coco e bora lá, primavera. Passo pro o Diogo, porque eu não sei se o Diogo chegou primeiro que o Pablo, vai passar pro Diogo. Fala, galera. Tá tudo bem por aqui também. Passando um calorzão, mas vai melhorar. Pode ir aí, Pablo. Boa tarde, galera. Aqui também o sol não tá de brincadeira, não. Já tomei um banho de rio e vamos nessa. Bem, então, vamos partir agora para fazer memória, Diogo. Nesse sentido, eu vou pedir para a Deruíla compartilhar a tela para a gente dar uma olhada geral assim, no que a gente fez e a gente vai dando uma olhada mais específica nas coisas, tá? Mas aí, você que vai orientando a Deruíla. Ou seja, Deru, foca aqui para a gente falar um pouco disso, coisa e tal. Então, é você fazer memória desse início do O2 em rede, né? Que nós começamos a mapear semana passada. Fica à vontade aí, querido. Vocês conseguem ver já? Tá, conseguimos ver. A gente está vendo geral aí. Aí o Diogo vai te orientar no que ele vai querer fazer o zoom out, zoom in, enfim, em cima do que nós trabalhamos semana passada, que é o início do O2 em rede. Fica à vontade, Diogo. Diogo? Cadê? Você tá mutado, será? Hum, Oi, oi, Tá com a oi. gente? agora Tá foi. com a gente? Então beleza, manda ver. Diz aí. Você ouviu o que eu falei, Diogo, para você fazer a memória do que ficou, ficou para você ficou na retina da sua memória desse início do O2 em rede que a gente startou agora nessa segunda fase da coordenação complexa do mapeamento crítico da agroflorestal? Ou seja, você destacar coisas, fazer um zoom in,
ou de repente você falar, pô, isso aqui foi interessante, que me gerou um insight assim, assim, assado, uma coisa que eu não tinha pensado, etc. Fica à vontade, cara. A memória faz parte da dinâmica dos mapeamentos básicos e críticos, então fica à vontade aí. Tá. Foi uma experiência nova, assim, que não tinha sido feita ainda, de enxergar as camadas, né, da nossa organização, especialmente agora, onde que tem essa chegada de vários novos membros, né, e onde que cada pessoa se situa, cada pessoa que já interagiu com a Agroforte DAO, então, e isso foi muito interessante, inclusive essas transições entre uma camada e outra, né? Como que se dá isso aí? Quais são esses caminhos? Isso aí, essas permissões? Acho que é algo bem interessante e é uma forma boa de pensar, de enxergar o todo, né? Ou tentar, pelo menos. Né? Legal. Você, alguma, alguma observação que você queira fazer mais específica com relação a algum dos nomes ou alguma parte do mapeamento que foi feito aí, que você achou interessante? Por exemplo, a gente botou aí o Rerê, né? Num protocolo cultural abrangendo tudo, por exemplo, é uma coisa que você inicialmente tinha botado a minha pessoa, né? Ou, aliás, você tinha botado o Rerê ali se não me engano, na Clara, coisa e tal. Em suma, é, eu queria, eu queria que você fizesse um pouco dessa reflexão, né? Ou seja, fica cada vez mais compreensível, né? O Rerê sendo esse campo de influência cultural paradigmática, né? Que está aí reenergizando, que vai começar cada vez mais, já vem desde sempre, né? Mas vai cada vez mais reenergizar a agroflorestal como um empreendimento em rede. Com certeza, é um dos campos que a gente se entrelaça, né? Não é o único, mas é um dos. Não, sem sombra de dúvida. E você consegue perceber a mobilidade entre essas camadas, como elas não são cristalizadas, não são estáticas, etc. É, Tipo assim, é tudo muito dinâmico, é bem orgânico e pulsante isso aí. Não é uma coisa institucionalizada, cristalizada, que todo mundo fica exatamente naquela camada eternamente, entendeu? E a forma da gente trabalhar isso vai ser quando a gente mais à frente, a gente for, não agora, né? A gente um pouquinho mais à frente, a gente já tiver o mapeamento também dos projetos, né? Ou seja, de outros projetos que têm graus de proximidade diferentes com a agroflorestal, né? Quando a gente também tiver o entendimento, né, do que é mais transacional, do que é relacional, nós vamos explorar hoje essa questão do transacional relacional, né? E também quando a gente também for fazer o mapeamento das diferentes formas de capital, para a gente poder depois mapear os recursos, entendeu? Então tem toda uma trajetória que a gente já vem explorando com os outros projetos que a agroflorestal vai passar também por esse processo, né? Então, em suma, o que eu estou querendo dizer, eu acho que você vai perceber como é que isso é bem dinâmico, isso não é estático, né? Isso é bem dinâmico. E quando a gente for criar os papéis para serem energizados, para cada uma dessas dimensões aí, você vai ver como é que isso vai dar todo um outro ritmo, né? Para a forma de gerando uma descentralização cultural efetiva e todo um outro ritmo para se empreender a agroflorestal, né? Vai ser bem interessante. Mas, em suma, esses comentários eu estou fazendo em função das experiências que a gente vem tendo, entendeu, Diogo? Uhum. E que os próprios projetos estão dando de feedback, né? Mas é isso. Alguma coisa mais que você gostaria de agregar e comentar antes da gente partir para falar da diferença do que é o transacional na ótica do RE e o relacional? Não, acho que podemos avançar.
Então, beleza. Então, vamos lá. O transacional tem uma ligação muito forte com a cultura do paradigma organizacional. Ou seja, o transacional, né? O transacional, ele é isento, ele é complicado, mas ele não é complexo. Entendeu? Ou seja, o transacional é uma compra e venda, né? O transacional é uma troca. Então, ele tem uma dinâmica muito mais objetificadora do que subjetificadora, né? Ou seja, ele é isento de complexidade, ele pode ser complicado sistematicamente falando, né? Para você fazer a transação de um banco para o outro, por exemplo, né? Você fazer a transferência de um recurso de um banco para o outro, ou transferência de uma wallet para outra, ou a interoperabilidade de um blockchain para o outro, né? Então, o transacional, ele é complicado, ele não é complexo, né? E o transacional, ele conversa com o paradigma organizacional, ou seja, o transacional, ele, no final das contas, ele tem a ver com contratos, com termos de parceria, né? O transacional tem a ver com formalismos, né? É, ou seja, com formalismos na forma de contratos. Por exemplo, uma constituição que é um contrato societal, pode-se dizer que é um contrato transacional. Ele busca simplificar ao máximo a complexidade das nossas relações e tenta sistematizar, através de legislações próprias, né, específicas para cada dinâmica da sociedade, como as pessoas têm que se comportar ou não, né? Em termos de etos, em termos de moralidade, enfim, de acordo com a moralidade, né, da comunidade, da sociedade, do país, enfim, se encontra em questão. Então, nesse sentido, o transacional, obviamente que ele vai estar sempre presente, né? Ainda mais em cripto, né? Que a gente está sempre fazendo todo tipo de transação, correto? Mas um dos objetivos do RE como protocolo cultural é gerar. Aliás, outra coisa que eu ia falar do transacional é que o transacional, ele por natureza, ele em primeiro momento, ele valoriza. Ou seja, o primeiro ato do transacional é valorizar. O que eu quero dizer com isso? Existe uma diferença entre valorizar e valorar, né? O valorar tem muito mais a ver com o você se espelhar, o você sentir que existe uma relação de mutualidade, né? Com o outro, com o próximo, com aquele contexto, com as coisas que estão acontecendo aqui e acolá, né? E o valorizar tem mais a ver com uma coisa do tipo assim, eu estou reconhecendo, né? Estou reconhecendo, ou estou acreditando, né? Ou estou debitando, né? Então, o transacional, ele tem muito dessa característica, né? Que é diferente do... Ou seja, ele mais valoriza do que valora, né? Ou seja, ele valoriza primeiro, depois ele valora, ele pode valorar. Quer dizer, o valorar, o transacional, vai de acordo com o volume de valorizações que você faz numa transação, seja com uma pessoa, seja com um projeto, seja com quem for, né? Ou seja, quanto mais transações você fizer seguras, vamos botar assim, botando no Web3, né? Transações com uma carteira, mais... E tudo aconteceu direitinho quando você, né, realizou aquela transação, ou seja, a valorização gera a valoração, certo? Numa dinâmica relacional, ela começa mais pela valoração. Só que o tipo de sociedade que somos, né, a valorização ela tá alijada da valoração. Ou seja, eu quero dizer o seguinte: você valora muito o trabalho voluntariado de alguém que doou alguma coisa. Pô, você supervalora, não necessariamente você valoriza, ou seja, você valoriza ou distribuindo, acreditando recurso monetário, criptomonetário, não importa, ou valoriza abrindo espaço, ou doando, ou dando alguma coisa, né? Ou seja, você vai encontrar muita dinâmica da valoração do tipo de sociedade que somos, tipicamente no terceiro setor, né? Tipicamente na... Oi? Alô? Não estou ouvindo, não. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Eu tô Agora estou. Tá me ouvindo agora, gente? aqui. Ouvindo. Oi, Gustavo. Gustavo chegou aí na área. Beleza, querido? Seja bem-vindo aí ao Remapeamento Crítico da Agroflorestal. Então, o que acontece? No relacional, ele não está dentro da equação econômica do tipo de sociedade que nos tornamos, ou seja,
Ele não faz parte do código fonte ou seja, do matriciamento do que se considera riqueza, né? O que se considera riqueza no tipo de sociedade que nos tornamos, que é uma sociedade cuja economia política é uma economia, né, da macroeconomia hiperconsumista, né, extrativista, acumulativa, o produto interno bruto é esse código-fonte, é essa matriz de geração de riqueza. E ele é todo baseado no transacional, certo? É todo baseado. Ou seja, então, qualquer coisa ligada ao chamado terceiro setor, qualquer coisa ligada, que seja altruísta, que seja solidária, que seja voluntária, que seja doadora, ele não é de antemão valorizado, ele é valorado, altamente valorado, né, pelo tipo de sociedade que somos, mas não é valorizado. A Web3, ReFi, essa emergente Web3 ReFi, está conseguindo gerar um outro tipo de entendimento econômico, cultural em cima disso. Está criando incentivos para que a gente possa também valorizar o que já está valorado, né? O retroativo das pessoas que estão investindo energia do seu tempo na cocriação da água florestal, por exemplo, correto? Ou da Greenpeace Brasil, ou de qualquer outro projeto. Então, a gente está encontrando já ciberneticamente um espaço na Web3 ligado a finanças gerativas e já está criando primitivos tecnológicos para isso, né? Tecnológicos e econômicos para isso. Ou seja, você está criando incentivos para você poder não só valorar, mas você valorizar também. Ou seja, aí o relacional ele começa a fazer parte da equação do código-fonte do matriciamento de geração de riqueza. Entendeu? E é por isso que é muito interessante a gente gerar consciência, awareness sobre essas diferenças, porque vai fazer com que a gente consiga olhar para as pessoas e projetos entendendo o quanto as pessoas estão engajadas mais transacionalmente ou relacionalmente, né? E também nos dá a possibilidade da gente poder criar outras modelagens, outras formas de valorizar o que já de antemão é valorado por todos nós, né? Que a energização todos vêm fazendo para dar vida a projetos disruptivos, né? Como da agroflorestal, da Greenpeace, e lá por diante. Deu para entender até aí, João, o que eu falei? Deu para entender. Eu lembrei que eu não mencionei o Greenpeace Brasil, nem o Greenpeace Network, né, nesse mapeamento aí. Podia... Seria... eu tô falando. Quando eu te perguntei semana passada, olha, eu acho que nós deixamos coisas de fora aí, mano. Eu pedi para você assim, dá uma olhada nisso, semana que vem a gente olha, né? Sim. Mas fica tranquilo, porque nós vamos fazer um mapeamento só dos projetos, não das pessoas. A gente vai botar uma coisa específica só para projetos, tá? A gente não vai fazer isso hoje, mas a gente vai fazer semana que vem, certamente. Então, dito isso, deu para entender a diferença do transacional para o relacional nessa perspectiva que eu estou conversando, que é a perspectiva dos paradigmas do Rerê, né? Nesse sentido, querido? Tranquilo, podemos ir. Então, nós vamos agora fazer um exercício aqui. O exercício é começando pela gema mesmo. Aí eu vou pedir para a Deruíla aproximar ali na gema, a gente olhando a gema até conseguir chegar, ver a Clara. Tá aí, Deru? Deruíla? Alô? Gente, isso fica novidade para mim demais. Aí fica sumindo as barrinhas. Diga, Vinícius. Aproxima, por favor, um pouquinho mais, querido, da gema e da Clara para a gente olhar ali. Isso, aproxima mais para a gente poder ver. Todos nós podemos ver aqui. Aí tá bom, acho eu. Tá bom para vocês? Tá bom. Jorge? Legal. Então vamos pensar o seguinte. É evidente que a relação que você, Diogo, tem com um projeto, né, por ser o seu inicializador, né, você não posso dizer nem que você é cofundador, você é literalmente, ou não sei se você considera fundador ou inicializador, ou seja, ou você é inicializador ou é e tem uma diferença, tá?
de inicializador para fundador, né? Eu não sei, eu queria até explorar um pouquinho essa visão com você. Você se vê como inicializador da agroflorestal ou você se vê como fundador da agroflorestal? Fundador. Mas eu não sei bem essa diferenciação aí. Você esclarece aí qual que é a definições É, que... porque dependendo da economia política que a gente está falando, por exemplo, se a gente está falando de uma economia peer-to-peer, certo? Você vai encontrar mais projetos ligados à inicialização, porque eles são tecnologias livres, porque são código aberto, porque eles são para ser apropriados pelas pessoas, pela sociedade, do que fundadores. Quando o projeto ele tem um quê mais particular, ele é fechado, ele tem um código-fonte nem totalmente aberto, né? Você vai encontrar, sim, pessoas que vão se considerar fundadores, né? E não inicializadores. Essa que é a diferença, basicamente. Isso tem muito a ver com a cultura open source, né? Do software livre, hardware livre, que eu sempre tive ligado. Então, e está muito ligado ao paradigma peer-to-peer, né? E a dinâmica de redes também. Então, por exemplo, uma cultura típica do paradigma organizacional, que é as startups, né, do Vale do Silício, ligadas, por exemplo, ao Web2, todo mundo ali se considera fundador ou cofundador, né? Você dificilmente vai encontrar uma startup com uma cultura de rede, uma cultura peer-to-peer, entendeu? Então, se você considerar que o agroflorestal é um projeto que, de fato, ele veio para ser apropriado, né, como tecnologia por terceiros, né, para ser apropriado, reproduzido ou cocriado de outras formas, ou seja, radicalmente descentralizado para ser distribuído, né, mundo afora, aí você pode dizer que, de fato, você é um inicializador do projeto. Agora, se você considera que existe um quê ali, que o código, uma parte do código-fonte que não, ele é proprietário, né, ele é uma tecnologia que o Diogo Jorge vem desenvolvendo, mas uma parte você vai franquear para ser aberta, tipo, é como você tem, né, na Web2, por exemplo, né? Você não pode dizer que o Google é totalmente fechado, né? Tem coisas do Google, não é o código-fonte, mas coisas do Google que você consegue acessar, se apropriar. Tem linguagens que o Facebook, agora a Meta, criou, o React, por exemplo, né? que é open source, né? Mas, enfim, nem tudo ligado ao Meta, né, é aberto, é código-fonte aberto. Então, isso, é exatamente isso. Essa é a primeira pergunta que eu te faço. Você continua ainda se vendo, então, como fundador da Agroflorestal, é isso? Por enquanto, sim. Tá. E o que você consideraria que é uma coisa privada ou mais fechada e que não está presente, que não é para não ser um código-fonte completamente aberto? Eu acho que principalmente a parte de financiamento disso tudo assim ainda é muito dependente do, do meu trabalho de arrecadação de fundos. Então, quando isso for descentralizado, aí vai mudar, mas por enquanto, se eu morrer, acabou. Você sinceramente acha isso mesmo? Que as pessoas não vão se apropriar? Então, hoje está num ponto aí de mutação. Uhum. O que vai acontecer daqui a 6 meses pode não ser a mesma coisa de hoje. Agora, eu, hoje, não acredito que se matar você e eu... Não, assim, sério mesmo, eu acho que eu não largo a mão ainda das rédeas, entendeu? É muito cedo, na minha opinião. Então, por enquanto, eu tô pegando o fundador aí, Roll. Entendi, querido. Não, mas pensa assim, vamos fazer um exercício crítico, né? Um pensamento crítico aqui. Existe um espectro de fundação à inicialização, tá? Que eu não estou explorando com você hoje aqui. Que a gente pode explorar semana que vem, se você quiser, tá? E o espectro passa, por exemplo, você ouviu falar de Creative Commons? Já. Você sabe o que é o Creative Commons? Sim, assim, já vi usado na criação de
de arte, de publicações, essas coisas, né? Mas também não só de arte, também é usado para tudo, para projeto, para empreendimento, para tudo. Então, por exemplo, no Creative Commons, você pode se apropriar do meu trabalho, fazer, remixar, fazer o que quiser, desde que você cite a fonte, por exemplo. Né? Essa é uma possibilidade do Creative Commons. A outra possibilidade do Creative Commons você não se apropria do meu trabalho, mas você se apropria é, do código-fonte que gerou o meu trabalho, mas desde que você cite fonte. Quer dizer, então, existe todo um, existe todo um critério, né, de como você trabalha a questão da propriedade, da abertura e do acesso no Creative Commons, entendeu? E existem diversas licenças. Por exemplo, software livre tem várias licenças. Hardware livre também tem. Ou seja, a parte que você sente que é um pouco mais privada ou centralizada está protegida por essas licenças, né? Só que no Brasil a gente não tem muito essa cultura. Essa cultura é muito espalhada por todos os cantos do planeta, mas aqui no Brasil não tem muito essa cultura, né? De você tratar, tipo assim, eminentemente a Agroflorestal é um projeto que tem muito peer-to-peer envolvido, né? Ou seja, tem muita dinâmica P2P acontecendo, né? E ela hoje, ou seja, hoje a Agroflorestal é muito mais orgânica do que organizacional. Ou seja, o framework hoje da Agroflorestal é muito mais orgânico do que organizacional. Ele essencialmente legislado por você, sim, mas ele está sendo com certeza apropriado culturalmente pelas pessoas que estão no seu entorno, né? Não só eu, a Deruíla, o Pablo, o Cauê, mas certamente tem várias pessoas, e as pessoas que você listou aí estão se apropriando da proposta, correto? Pode-se pensar, se você achar que é interessante, a gente pode até fazer essa exploração, porque a gente aqui está no mapeamento crítico, né? Não é no básico. No básico a gente não chega a fazer essas explorações. A gente pode olhar para essas licenças, tá? Para entender qual a aplicabilidade que essas licenças têm, para quais aspectos da agroflorestal como projeto, entendeu? Como um empreendimento em rede. Porque é o que a gente intenciona fazer através do remapeamento crítico, né? Gerar, no final das contas, junto ao projeto, uma cultura de empreendimento em rede, peer-to-peer, né? Apropriável para você descentralizar para distribuir a proposta de valor do projeto, né? Mas, em suma, eu estou falando para você que é uma exploração que a gente pode fazer, tá? É uma verticalzinha que a gente pode pegar para ver as licenças, né? Para conhecer essas licenças, se você achar interessante. O que você diz nesse sentido, querido? Eu acho que cada lançamento, com cada projeto, é uma situação única com qualquer ecossistema, protocolo cultural. É uma situação única, né? Que tem um período de provação, né? Para ver se segura a onda mesmo ou não. Porque a gente, na vida, às vezes, deixa coisas essenciais na mão de terceiros e aquilo acaba saindo do seu controle. Acaba acabando. Mas isso aí, eu acho que isso aí vai ficar cada vez mais claro para você na medida que a gente aprofundar as diferenças, né, do transacional para o relacional. Porque se você pega, por exemplo, as startups que estão aí fora, essa cultura de startup que está aí fora, né, que é eminentemente organizacional, né, ou seja, é um framework muito mais organizacional do que orgânico, a confiança ela só está ali nos contratos, entendeu? Ou seja, a confiança está traduzida nos contratos, nas contratações e nos contratos, né? E nas entregas, na performance. Porque você está pagando, né? Você está investindo, você está disponibilizando recursos. A confiança só está depositada ali, né? Ou seja, não tem como... É bem objetivo o negócio. Não tem nenhuma complexidade. Porque tem um contrato, literalmente, né? Ou um termo de parceria, um contrato. Então, existe uma expectativa de entrega por parte ou do outro projeto ou da pessoa contratada. Certo? Aí, no caso, a expectativa não é suficiente. A gente tem que ter uma reputação de entrega, entendeu? Só aí é que está. Aí não é que está. Isso que você está falando já conversa com essa economia política das economias circulares, da economia
da economia peer-to-peer, que é uma parte que, de alguma forma, está sendo apropriada na Web3 DeFi. Né? De alguma forma, estou dizendo de forma total. Né? De alguma forma está sendo apropriada, ou seja, onde com base em que as pessoas energizam, registram, no caso faz o registro on-chain, não é isso? Que as pessoas vão ganhando reconhecimento e reputação para poder trabalhar com aquilo. Né? E vão se aproximando, vão tendo um grau de proximidade, né, com o DNA, com a proposta de valor do projeto. O que eu estou querendo dizer para você é que, por mais que você seja fundador da Agroflorestal, pela forma como a própria dinâmica foi apropriada, né, pela Web3 DeFi, através, principalmente dessas rodadas de grants, né, do Gitcoin, do VEF, etc., os múltiplos protocolos que estão sendo criados ao longo do tempo, as formas de fazer registro on-chain, isso tudo já indica que está havendo uma apropriação cultural e tecnológica. O projeto já incorporou uma cybertecnologia ligada. É como um filho para a gente, né, Vini? Oi? É como um filho para a gente. Não, eu sei que é. A gente coloca a nossa vida nisso, não é? Exatamente. A gente coloca. Mas você pode dizer hoje que, se, por exemplo, criar um avatar... Fundadores. É muito importante a gente reconhecer a unha desses fundadores da Vale do Silício, da Índia, da China, onde seja, mas eles agarram uma ideia, um sentimento, uma crença, uma fé, e fazem outros compartilharem com eles e acompanhar. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade para achar assim, o processo de descentralização ele vai ser guiado pelo líder, assim, e vai ser aos poucos, cada organização de uma forma. Hoje, as ferramentas de alocação de recursos facilitam muita coisa, então tem muita coisa emergente, tem muitas relações e transações aí que ainda nem surgiram, ou que estão com 1 ano, 2 anos. Tem coisas que é difícil até a gente se percebe mesmo numa onda em movimento, tentando usar o que está sendo com melhor reputação, para mais útil, e que tem mais gente usando e compartilhando o mesmo livro de regras. Então, é bem, assim, diferente de uns conceitos aí do ano 2000, 2010, a coisa é muito emergente, é pura fermentação aqui desses grupos de organizações, de startups que vêm e vão. Então, a gente, uma vez se compreendendo nisso, aquela imagem lá da gema e tal, das coisas, podia estar num mar assim, tortuoso, com onda para todo lado e coisa caindo, imprevisto e desconhecido. Ali, às vezes, simplifica a coisa, né? Mas tem muito suor e calo nisso tudo aí. Sem sombra de dúvida. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que, numa típica organização convencional, não é a proposta de valor da organização que é apropriada, e sim seu objetivo. Se o seu objetivo é lucrar ou se o seu objetivo é amparar, né, o social, por exemplo. Lucrar no privado ou amparar o social. Né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que, numa típica organização, o tipo de apropriação da proposta de valor da organização, tá? Ele é institucionalizado pela organização. A organização institucionaliza isso. Aqui, a nossa cultura é assim. Você tem que se vestir dessa forma, tem que ser terno e gravata, tem que ser com barba feita, tá? Você tem que chegar aqui todo dia de manhã, tem que sair esse horário, seu horário de almoço é esse. Ou seja, você é moldado por uma série de políticas em prol da eficiência ou da eficácia, né, daquela gestão, da governança, do gerenciamento da organização.
e acabou. Não é uma via de duas mãos. Você entende? Ou seja, ela é colocada para você como a regra da existência daquela organização. Ou você toca, ou você dança conforme aquela dança, ou você dança da organização. Certo? Não é o caso da Agroflorestal. Você entende o que eu estou falando? O que eu estou querendo dizer é que a Agroflorestal ela tem uma proposta de valor vibrando, pulsando, orgânica ali. Ela tem um objetivo disruptivo, criar toda uma outra relação com floresta de alimentos, né? Com sociedade enraizada. Então, quer queira ou não, é uma dinâmica P2P. Quer queira ou não, existe uma apropriação cultural. E toda a tecnologia que está sendo criada no Web3 DeFi está suportando essa dinâmica. Você entende? Então, de alguma forma, já está acontecendo uma descentralização cultural. Entende? É por isso que eu acho que, na realidade, embora você tenha inicializado, vamos botar assim, você tenha fundado a Agroflorestal, a dinâmica que você vem fazendo, você vem energizando, é uma dinâmica de fomento de apropriação dessa proposta de valor. Então, conversa muito mais com uma cultura open source, código-fonte aberto, do que fechado. E sim, nesse sentido, está conversando com o que está emergindo, né? Ainda é alfa na Web3, que no caso aí tem a ver com você fazer os registros on-chain das contribuições que estão sendo feitas, etc., para a pessoa ir sendo reconhecida, ganhando reputação e vai por diante. Né? Então, isso é muito diferente de uma organização convencional, entendeu? Isso é muito diferente. Muito diferente. É por isso que eu fiz a provocação, para a gente pensar juntos aqui. Né? O quanto realmente, o que de fundador existe e o que de inicializador existe, entendeu? Mas eu não quero chegar a lugar nenhum com você, eu quero só fazer a provocação para você fazer esse raciocínio. Existem os dois, né? Aqui no Brasil, com certeza, absoluto. Não necessariamente em outros lugares. Por exemplo, você vai para a Quênia, onde está lá o Grassroots Economics, né? Existe uma cultura lá comunitária, de empreendimento comunitário. Então não é um indivíduo, é a comunidade que está empreendendo. Certo? Então, isso vai variar muito, cara, conforme a cultura do local, do país, da linguagem. Mas, em termos planetários, existe sim uma cultura de open source, né? De código-fonte aberto. Tanto ancestral, ligado aos povos originários, né? Aborígenes, indígenas, enfim, e africanos, quanto mais tecnológico, né? Desse século passado para cá. Né? Porém, em suma, é uma provocação que eu estou fazendo para você ver que, na realidade, a Web3 DeFi ela tá navegando, ela está se valendo de uma cultura que nossa espécie já criou, outras culturas, outras economias políticas que nossa espécie já criou. Entendeu? Ou seja, é como se a gente estivesse fazendo um resgate. Né? A gente estivesse fazendo um resgate disso e dizendo o seguinte, olha, em vez de usar essa economia política ligada ao hiperconsumo, ao extrativismo, né, à acumulação, a uma dinâmica estritamente transacional, materialista, etc. Não. Eu quero resgatar, eu quero pegar esse exemplo da Quênia, do Grassroots Economics. Entendeu o que eu falo? Eu quero pegar o exemplo, por exemplo, dos aborígenes australianos, que o Rerê com o protocolo cultural está se baseando nesse tipo de piscina que os aborígenes lá praticam há milênios. Né? Então é isso, essa conversa é mais para te fazer o seguinte, essa novidade não está vindo da Web3 DeFi, ela está se apoiando in the shoulders of giants, né? Ou seja, de antepassados nossos, né? Que já criaram outras matrizes de geração de riqueza que não eram nem monetaristas, muito menos criptomonetaristas, e que já tratavam a geração de riqueza de outras formas. Essa que é a provocação, entendeu? Que eu queria fazer com você. E eram locais. Aí que tá. E não é. Por exemplo, você pega, por exemplo, a dinâmica de piscinas comuns dos aborígenes australianos, é altamente local. Por quê? Porque eles têm uma cultura de nomadismo muito forte na cultura deles. Eles vão passando por diferentes territórios no continente australiano durante as estações do ano. Conforme eles vão passando, eles vão deixando todo tipo de recurso ali disponível para
aquela outra tribo que vai passar. E sempre tem ali nos recursos disponíveis algum de recurso que é de uma outra biorregionalidade, uma outra localidade, né? Que é alguma coisa diferente que aquela outra tribo vai descobrir, que é uma espécie de forma de você todo mundo se contaminar culturalmente, entendeu? Trazer alguma coisa que está em outra biorregião. Então, não necessariamente só o localismo, como a gente pensa, né? O territorialismo. Aliás, o territorialismo na cultura aborígene ele é quase inexistente, porque a cultura nômade é tão forte lá, os aborígenes, que eles não se veem como donos de terra, eles se veem como stewards, né, no máximo, né? E com um tempozinho limitado. O tempo limitado que eu digo é muito interessante esse negócio, porque você para pensar, cara, a gente faz uma série de pressuposições, né, Diogo? Assim, com base nesse conhecimento, digamos, mais consensualizado que está aí fora, que vem das escolas, por exemplo, né? Dos formalismos matemáticos, de história, etc. Mas, cara, quando você vai de fato pesquisar, ou você vai explorar, você vai conhecer de perto, você vê o quanto nós somos complexos, o quanto nós somos diversos, né? E não é pouca coisa, não. É coisa pra caramba. Então, no meu entendimento, o Rerê, como protocolo cultural, ele enseja isso. Ele enseja te excitar a você entender que nós não somos só o que nos tornamos hoje, esse tipo de sociedade massiva, né? Hiperconsumista, né? Esse mega organismo exploratório que abre crateras no Congo, né? Crateras para buscar os minerais para dar vida aos smartphones, a todos os equipamentos eletrônicos, né? Então, a gente é muito mais do que isso. Então, é o tipo de reflexão que está trazendo. Mas, voltando para aqui, vamos agora pensar o seguinte: tirando você, evidentemente, como é que você visualiza as pessoas que você botou na clara e na membrana e na órbita? Como é que você imagina que cada uma dessas pessoas, qual a relação que você imagina que essas pessoas têm com a proposta de valor da água florestal? Por exemplo, você pode dizer que uma pessoa tem uma relação mais transacional, porque de repente ela tem uma dinâmica bem pontual ali, sabe? Por exemplo, uma pessoa que só chega para disponibilizar recurso, né? No grant, ela tem eminentemente uma relação transacional com a água florestal. Ela não tem uma ela não tem uma dinâmica relacional, né? De cocriação. Ela tem uma dinâmica transacional. Entendeu? Então, assim, é bom a gente começar a gerar uma awareness, né? Uma consciência disso. E aí eu vou te convidar para você fazer uma reflexão sobre cada um desses nomes que você mapeou aí, que você considera, na sua perspectiva, que tem uma relação, tem uma dinâmica mais relacional ou transacional com a proposta de valor, né? Da água florestal. Fica à vontade, querido. Bom, a gente recebeu visita aqui umas 2 semanas atrás, da Jaque e da Lourdes. Vieram lá de Coronel Pacheco e Minas Gerais. Assim, a Lourdes já de 70 anos, a Jaque de 50, assim, vivendo agroecologia há 40 anos, talvez, e chegaram lá e conheceram a nossa área, ainda ajudaram lá, estiveram presentes, nos encontramos em carne e osso, assim, num mutirão. Esses registros desses eventos, esse tipo de atestações vão ser muito importantes para construir a reputação da pessoa, né? Então, pode ser uma pontuação que recebe quando encosta um NFC no outro lá e atesta. Pode ser pontos que ganha num ranking pessoal aí, sei lá. Mas esse fator de ações no mundo real, entre membros da organização, sendo atestado, isso aí eu acho que vai ser a gente pode fazer isso uma coisa muito importante, um indicador muito importante para um financiamento retroativo.
Então, também um registro assim, de pontos de reconhecimento para troca de sementes, que a gente consegue registrar a história por quem passou, de onde veio. Porra, tem uma semente do cacau do Henrique Souza lá na Bahia, selecionado pelo Henrique Souza, entendeu? Tem, tem umas coisas assim muito especiais, uma banana lá, maçã que o Eduardo também trouxe do Ernest, né? Então são riquezas mesmo, assim. Então, importante a gente usar, às vezes, para reconhecimento. Às vezes não vai botar um preço no negócio, mas vamos, fazer isso, dar esse reconhecimento. E lá na frente, esse reconhecimento te dá acesso a tal coisa, te dá Não, direito a... eu acho que isso é super valioso dentro dessa dimensão relacional, né? Que eminentemente a agroflorestal, né? Por ser um projeto de código-fonte aberto, né? Tá gerando, né? Para mim, por ter uma cultura peer-to-peer muito forte, né? Mas o que eu te perguntei é dos nomes que nós mapeamos semana passada, que estão aí na Clara, na Gema, perdão, na Clara, na Membrana e na órbita, como é que você vê cada uma dessas pessoas? Você vê eles numa dimensão relacional ou transacional, né? Com relação à proposta de valor, DNA da agroflorestal. No caso, todas estão aí, tem muito mais relacional do que transacional, né? Se eu antes conferir aqui, mas todo mundo acaba que é conhecido aí de 2 anos, pelo menos, às vezes 3, muitas conversas, algumas presenciais. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer, o transação, por exemplo, todo mundo que chegou para contribuir, vem contribuindo nas rodadas, né, de grants, do Gitcoin, da Esses mesmos agroflorestal. Sim, doadores. nem todos vão ter uma dinâmica relacional. Alguns vão ter uma dinâmica realmente transacional, entendeu? Houve ali uma identificação com a proposta, mas é basicamente a transação de ter feito a contribuição na rodada. Isso É aí é isso? interessante, Vini, que é uma coisa que tem que ter muito cuidado para. Às vezes a gente quer recompensar. Pô, o doador, sei lá, vai ter o Hypersearch, né? Já é recompensado, já, na verdade. Então, bacana. Então, já dá para reconhecer isso também. O doador, já dá para a gente pensar algumas mecânicas para eles também. Porque é muito interessante, porque às vezes a gente vê muita gente se envolvendo, querendo se envolver, mas que quando chega nas rodadas não está pronto para fazer, não fez o passaporte, não tem nenhuma pontuação, nenhum score. Não, Acho que mas isso é uma coisa. isso aí é uma típica relação, isso é uma típica dimensão de relação transacional. Você acabou de falar, Diogo. Não tem problema, estou justamente citando esse tipo de relações que existem, né? E aí, Diogo, só um momentinho. Ô, Vinícius, fala de novo aí, porque sua voz ficou abafada. Tá. Eu falei que Ah, o que o Diogo acabou de falar é de pessoas que não fazem o passaporte ou não têm suficiente interesse, né? Free De, riders. exatamente. Então você vai encontrar free ride, você vai encontrar pessoas que estão numa dinâmica mais transacional do que relacional. É isso que eu estou querendo dizer. Ou nem transacional, só relacional também. Sim, sim, mas por exemplo, o cara que chega, a pessoa que chega próxima, né? Demonstra interesse, mas só até a página 2, né? Ela não passa da página 2. E ela nem se dá o trabalho de querer se aculturar, né, do que é necessário para poder, digamos, fazer as contribuições nas rodadas. Essa pessoa tem uma dimensão de relação que é transacional, não é relacional. Entendeu o que eu estou falando? É exatamente isso que a gente precisa mapear aqui, para a gente ter clareza disso. É Entendeu? uma porcentagem. posso fazer uma pergunta? Pode, querida, fica à vontade.
Onde que a gota serena entra aqui, que eu não tô vendo ele? Ou a gente esqueceu de... Ele não está aí, né? Ah, Então pode botar a gota serena aí. Quer dizer, bota não. Depois eu boto. Bota aí no chat que depois eu boto a gota serena aí. Você entendeu, Mas, Diogo, o tipo de sim, mapeamento que a gente precisa fazer? porque eu entendo assim, a gente tem que reconhecer que é uma combinação de transacional com relacional. Ter muito de um e pouco do outro não é vantagem. O legal é ter um equilíbrio. Então, assim, às vezes conversa, Exatamente. troca Exatamente. viagem, Nu- dá outras coisas e não doa $2. Nunca existe, assim como existe, uma pessoa pode estar entre a membrana, né, e a órbita, ou entre a clara e a membrana, isso aí, nunca existe uma coisa que é 100%, entendeu? Então, mas é bom a gente conseguir flagrar, a gente ter uma criticidade para perceber que aquela dinâmica daquela pessoa naquele momento, ela tende a ser mais transacional do que relacional, ou tende a ser mais relacional do que transacional, porque isso nos dá clareza de que forma a gente pode deixar mais claro a própria dinâmica de apropriação, entendeu? Isso é um trabalho que a gente não vê acontecer na cultura das startups, né, organizacionais. Tudo ali é tratado como ou você é cliente, ou você é parceiro, né? E acabou. A Ou você é prestador camada, de serviço. Entendeu? a camada global, a camada global mesmo, planetária, ela é muito transacional. Ela é muito assim de clicar emojis e transacional e coisas assim de não se envolver Isso relacionalmente. aí. Isso aí. O regional, o local, ele já traz mais relacional, mas essa nova que a gente está acessando, boa parte dela é de envolvimento mínimo. Engraçado, então, é algo que nunca houve, né? Isso é positivo, negativo, até que ponto. Então, Agora você imagina a eu gente. só queria falar A que gente eu compartilhei o link aí do Bitcoin Passport, que é uma pontuação que tenta medir, assim, prova que você não é um robô, um bot, é humano, e ver suas interações com blockchain, te dá um ranking se você é novato, se você usa tais aplicações, usa uma multisig, usa algumas aplicações, algumas de Web2 também, e te dá um ranking no core, e isso faz um match da sua doação multiplicar mais. Então é muito importante fazer isso. A gente, na jornada, nem mencionou isso, mas é o assunto do próximo. E vamos focar também, além do perfil, além dos fóruns, das relações, botar o transacional aí na cabeça de todo mundo que é possível, é importante. A gente está. O fundador ainda não está pronta a fundação, a gente está trabalhando nela, a gente está ainda sentando pedra e não terminamos. Então, o sim, fundador sim, está funcionando. sim, total. Eu achei interessantíssimo agora você ter falado o que você falou, porque era exatamente o que a minha intenção de exploração hoje com você aqui, entendeu? Era gerar awareness, gerar consciência de que existe uma camada, uma vasta camada, né? Que não é nem local, ela é global, como você colocou, que é eminentemente transacional, com mínimo de fricção. Mas que a gente, uma vez que a gente cria awareness, né, consciência de que ela existe, a gente consegue pensar em formas de se comunicar com essas pessoas, para essas pessoas quiserem ter um grau de proximidade maior, começarem a ter uma dimensão mais relacional do que transacional, entendeu, querido? Vá por diante. Então, gente, a minha ideia hoje foi explorar isso com o Diogo. Né? A Deurila que está aqui, ela já viu essa exploração acontecendo no mapeamento crítico de vários outros projetos, né? Nessa dinâmica do Rerê, né? E eu sempre busco abordar
de uma forma que vai muito no fluxo interativo, né, da pessoa, né, na abertura que a pessoa vai dando e dos insights que a pessoa vai tendo, né? Então, nesse sentido, a gente já pode finalizar por hoje, tá? Porque a minha ideia hoje aqui era ser uma coisa bem mais direto ao ponto, um pouquinho menos de uma hora, tá? Mas trazendo provocações que eu acredito que foram importantes para a gente refletir juntos aqui. E a gente já pode partir aí. Obrigado, Eruíla, por você ter anotado no chat, querida. Depois eu vou pegar tudo isso aí e eu vou plasmar aí, né, no nosso Miro board aí da Água Florestal com Rerê. A gente pode passar por uma apreciação final e check-out. Começando por você mesmo, querida, que fez aí esse live mapping no chat. Vamos botar assim, fica à vontade. Bom, para mim foi bem diferente, assim, tipo, ouvir e fazer uma síntese, eu não tinha feito isso antes, e também ser nossa, não sai, mas, tipo, ser leal ao que está sendo expresso, assim, né, por vocês, e aí eu fiquei, te juro, eu fiquei esperando, assim, você, Vinícius, falar, ó, coloca isso daí, a única coisa que você falou para eu colocar foi a gota aqui. Queria que você fosse me dar um direcionamento, mas fluiu assim um papo tão bom entre vocês que a gente nem deu rodada de apreciação antes, né? Mas é bem interessante a visão do Diogo. Bom, eu assim, tem essa questão do equilíbrio que o Diogo falou, de transacional com relacional, uma combinação interessante, mas eu fiquei assim, com a orelha em pé, que eu não entendi muito bem, quando ele falou que o relacional assim, o local, ele é mais relacional, mas é menor a relação, é tipo uma relação mais curta, não sei se você foi isso, uma relação, é uma relação, é, é relacional, mas é pouco, não é muito, assim, não é tipo, vamos, não sei, eu fiquei imaginando, né, não vamos tomar uma cerveja juntos, não é isso, é tipo, é pontual, então seria pontual, é isso, essa é uma questão que eu gostaria de fazer, e aí ele falou que o global é mais transacional. Então, se ele está olhando como o global é mais transacional, ele está se referenciando às rodadas de doações e tal. Seria isso? Também fiquei com essa dúvida. Seria isso, com certeza. Mas também tem outras coisas que uma hora que vai aprofundando, vai sabendo. Que no global, Diogo não se envolve só com as doações, ele vai se entrelaçando, vai fazendo amizade de forma relacional, né? E aí, talvez essa E forma. aí, nesse momento, Biro, o que é global começa a virar mais local, entendeu? Porque começa a ter uma dinâmica menos relacional, menos transacional e mais relacional, entendeu? Sim, mas Porque agora. você começa a entender. Uhum. Oi. Sim, agora vem uma dúvida nessa questão, porque ele vai, exemplo, fazer uma parceria contra a DAO, parceria mesmo, contra a DAO. Só que eles não trocam moedas, eles trocam, sei lá, conhecimento. Isso de troca de conhecimento vai para o transacional, a gente está transacionando informações, mas a gente não é brother, né? Ou isso é uma transição para o relacional? É uma forma de você transicionar para o relacional, com certeza. Simplesmente trocar informação wikipédica ou conteúdo já existente é uma coisa muito fria. Quer dizer, porque não necessariamente é uma dinâmica interativista, né? Não é uma dinâmica de mútua aprendizagem, né? A não ser que seja isso, né? Se é só uma troca de conteúdo formalizado, é uma coisa mais transacional do que relacional, propriamente. Uhum. Tem por exemplo, de doadores, já são aí, acho que mais quase 1.000, praticamente 1.000 pessoas já devem ter doado, juntando todas as rodadas e tal. Quantas pessoas eu conheço nessa vibe, fazendo isso, outros fundadores, gente que participou de cursos juntos, jornadas e tal, deve ser o quê? 10, 20 talvez, sabe, conversas, trocar mensagens em Twitter ou Telegram e tal. Então, a perspectiva, os que eu tenho alguma relação pequena, mas tenho,
são 10. E os que eu não só tenho transacional são 1.000. Então, essa é a perspectiva nova que não existia no global, no local, nem no regional. Os aborígenes na Austrália rodavam tudo, tal, mas não estavam em contato com a China, não estavam em contato com os Estados Unidos, com a Europa, com possibilidade de apoio de recursos. Então, essa Esse local, perspectiva a gente está... esse local mais planetário é uma coisa recente mesmo. Mas continua aqui, por favor, com vontade. Não, é só isso. Então, eu percebo assim que o global ele é muito transacional. A gente, claro que está todo mundo aberto, na verdade, ao mesmo tempo, está todo mundo aberto para relações, para trocar ideia, trocar mensagem, fazer uma chamada, agendar meia hora para conversar. Isso é assim, nítido, todo mundo disposto, mas ao mesmo tempo há um respeito pelo tempo do outro, de não ficar tentando ocupar a vida toda da pessoa com coisa assim. Quando você encontra de novo em chamadas, a chamada é 45 minutos, 1 hora no máximo, acabou, e assim vai acompanhando, vamos acompanhando histórias, vamos acompanhando publicações e acompanhando, criando relações, mas a parte sincrônica até da coisa, às vezes, é pouco comparado com o local, com a, né, regional. Sim, muito interessante o que você acabou de falar, porque é uma conversa que deveria ser corrente, né, mas não é. Deveria ser mais presente, né, no nosso dia a dia, mas justamente por essa cultura muito institucional, muito organizacional que nós temos na sociedade que somos, né, a gente raramente explora e conversa com essas perspectivas, né? Então eu concordo com você. E leve em consideração o seguinte, né, que é por isso que é tão precioso a gente ressignificar a nossa relação cibernética com a Web3. Onde você deixa de ser só usuário, só consumidor, só matéria-prima e produto, né, para essas grandes big techs, e você passa a ter uma relação diferente. Você passa a ter uma relação de co-criador, né, uma relação de proximidade. Então, e isso é uma das dimensões que é muito cara ao Rerê como protocolo cultural, ou seja, as pessoas entenderem o quanto é possível, sim, a gente ressignificar nossa relação cibernética com a Web3. Né? E, dito isso, entender que localidade é a integração, é uma dinâmica de integração da hiperlocalidade, onde você se encontra, tomando awareness, né, da sua biorregionalidade refletida na sua planetariedade. Né? E essa planetariedade ela vai variar de acordo com os tempos. Né? Quando a gente fala de global, a gente fala de uma coisa muito mais fria, muito mais transacional, que está ligada à cadeia de suprimentos, por exemplo, né? Supply chains. Está falando muito mais uma dinâmica de produtivização das relações. Você está produtilizando as relações. Está comoditizando as relações. Então, é muito legal você ter essa crítica, porque a gente vai conseguir trabalhar isso melhor semana que vem, olhando... Por exemplo, vamos pegar essa primeira jornada da Agroflorestal. Você pode ter certeza que teve um volume bacana de pessoas que chegou, né? Uma coisa fantástica. Mas você pode ter certeza que boa parte das pessoas chegou com mais uma mentalidade muito mais assim, transacional do que relacional propriamente. Né? E com o tempo, né, com os encontros semanais, você vai vendo o quanto, de fato, daquele volume, né, que chegou, aquelas pessoas que, de fato, estão saindo dessa dimensão transacional, indo mais para uma dimensão relacional, entendeu? A própria jornada está servindo para fazer essa crítica. Né? Então, é isso. É por isso que a gente vai ter que olhar aí depois, ali no nosso mapinha, né, do O2 em Rede, e mapear isso. Onde está sentindo que aqui as pessoas estão mais transacionais do que relacionais, aqui está mais relacional, aqui está transicionando, né, do transacional para o relacional. Entendeu o que eu estou falando? Esse trabalho de mapear isso vai ser importante. Né? Então tá. Então, querido, eu acho que as reflexões, né, a apreciação de reflexões que a Adelina fizeram foram muito ricas, né? Eu vou perguntar para a Adelina se ela para por aqui, se ela quer continuar fazendo, ela já finalizou a apreciação dela ou
Se não, se sim, passar para mais alguém fazer. Caso mais alguém seria o Pablo, né? O Gustavo não consegue se manifestar. Então, fica à vontade aí, querido. Sim, acho que isso tem uma profundidade aí que vai levar um pouquinho mais de tempo. Talvez a gente consiga já na próxima semana olhar para esses doadores e ver, talvez com essa questão da jornada ter atraído tantas pessoas, e a gente vê quem está no fluxo do relacional e quem está no fluxo só do transacional, assim, tipo, só quero recompensas, só quero conhecimento, só quero pegar e sair fora, não quero continuar com vocês. Então, tem gente que vai se manter ali porque tem interesse de criar um laboratório junto de agrofloresta mesmo com a gente, trocar saberes e fazer intercâmbios culturais, que é uma cultura, aprender da Bahia, São Paulo, Minas e por aí vai, Rio. E aí eu acho que essa complexidade a gente vai destrichando ela conforme o mapeamento crítico da agroflorestal. E é isso, eu passo pro Pablo. Valeu, Dero. Deu para dar uma ampliada aí no universo da AgroFlorestal. Também dá para ver que a primeira jornada traz um pouco de afeto, né? Eu acho que a rede da agroflorestal brasileira, né, vai contribuir bastante. Eu acho que a galera está mesmo empolgada em fazer, em deixar a sua marca, até mesmo do que só querer financiamento, querer dinheiro, querer essas coisas. Porque não adianta ter o dinheiro e não ter o conhecimento, né? Não ter disposição para fazer. A agricultura não é fácil, tem que ter bastante cuidado, tem que ter amor. Eu acho que a gente já consegue suprir isso tudo aí com o trabalho do Diogo, que é um trabalho de ter dedicação mesmo, né? Para estar do jeito que está, foi muita dedicação dele. E a gente aprende essa dedicação, tudo que a gente está aprendendo na jornada uma maior das coisas é a dedicação, porque daí você tem que conhecer, aí tem a dificuldade do inglês, tem toda uma boa vontade do Diogo de ensinar, de transmitir, do Cauê, já gera uma relação assim bacana, né, velho? Que é uma coisa que não tem, os gringos não vai ter essa relação. Pelo menos os contatos de gente gringa que eu tive, os projetos de reflorestamento que eu já participei, não tem esse calor, não tem esse amor, não tem esse companheirismo. Até mesmo o Rerê também, né? A rede de afetos do Rerê, eu vejo que o Rerê tem bastante afeto. Então, tá, tá bom demais, velho. Para mim, assim, tudo que é mais do que eu esperava até. É isso. Passa aí pro Vinho. Diogo, querido, fica à vontade para você fazer a sua apreciação final e check-out, cara. Claro. Então, Vini, isso é uma coisa interessante porque a gente, você vê, o Pablo está na Bahia, né? Eu estou aqui em Minas, assim. Tá, podia ser mais, não tem gente do Sul, tem gente da Amazônia. É continental o Brasil, né? Então, eu poderia estar com ele tendo uma relação só transacional, sem conhecer, sem saber quem é. Tem pessoas no Telegram que não dá para se envolver. Então, é isso aí. Acho que a gente, a caravana, ela tem muito esse potencial para aumentar o nosso fator relacional aí. Conhecer pessoas, conhecer sítios, projetos. Então, assim, a gente ter um cartãozinho
com o sensor de aproximação, NFC, que você pega e chega perto, distribui para os membros da Agrofacilidade que você visitar, com a caravana visitar, e esses encontram outros e se enxergam ali, já fazem um registro numa rede NFC, que depois a gente publica no on-chain, mas a coisa ainda é Web 2, né? Nem o Web. Enfim, essa parte de validar voluntariado, validar mutirão, eu acho que é fundamental. E a gente podia pensar nisso. Não, com certeza, querido. Eu só queria pegar um pouquinho do que você achou da exploração de hoje, para a gente poder finalizar aqui e esse já ser o seu check-out, né? Beleza. Foi boa. Assim, que é importante a gente, às vezes, eu sempre tive, eu cheguei aqui, né, cheguei nesse espaço através de pesquisas em 2008 sobre cooperativas de plataforma, né, então sempre achei que a forma cooperativa era melhor, porém eu percebi que ela às vezes também dilui muito mais fácil, tive algumas experiências que não foram muito legais, e eu decidi que essa não queria fluir tão fácil, que essa eu ia manter agarrado com ela até eu sentir que eu estava dando com a própria perna. E a descentralização, eu acho que isso vai acontecer quando a descentralização acontecer enraizada em diversos lugares e se reconhecer e criar um calendário comum. Isso sim, esses fluxos que vão fazer a coisa acontecer, né? Não é outras coisas. Mas é isso aí. Valeu. Esperando até a próxima. E acho que, cara, na quinta que vem, é grande a chance de vir o Alexandre aqui para a gente colher umas áreas mais longe, assim, 2. E quinta-feira vai ser um dia bem estado. Então a gente vê um outro dia na semana aí. Vai pensando no outro dia que a gente vê isso direitinho. Tá bom? Tá bom. Importante a gente não perder o ritmo aqui. A L3 então, galera, aí, não conheço, mas prazer. Quem é L3? Galera, Sou eu! Valeu. Oi? Sou eu, L3. Presente. Valeu. Então, beleza. Então, galera, vamos finalizar aqui, dizendo que fica o convite aí para quem quiser chegar daqui a pouquinho, às 5 horas, né? O SINCAP do Ciclo Ordinário. A gente está criando um novo framework orgânico organizacional do Ciclo Ordinário. Muita coisa nova vindo aí, muita coisa bacana que vai beneficiar todo mundo, as pessoas, os projetos, as interfaces ecossistêmicas do RE. Muito legal. E de noite, tem, às partir de 8h30, né, tem a continuidade e finalização do terceiro e último ciclo, né, da WTF 3 Pega Visão Campus, que é essa exploração cibernética da Web3. Né? Então, é isso, gente. Beijo no coração, fiquem bem. A gente vai se falando aí. Valeu. Um abraço para todo mundo. Abraço.